Saudações vascaínas! Bem-vindos ao nosso canal e já deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar todas as últimas notícias do Gigante da Colina. Vamos para mais uma polêmica que deve decidir o futuro do futebol nacional a partir de 2025, onde vai acabar o contrato em que a Globo paga pelo direito de transmitir os jogos na TV aberta, fechada e pay-per-view. Os clubes ficam livres para negociar os novos valores, que atualmente é de 2 bilhões de reais. A Liga Forte Futebol, LFF, propôs um novo critério para a distribuição da cota de TV do Campeonato Brasileiro, que resultaria no Vasco recebendo 206,8 milhões de reais, 13 milhões de reais a menos do que o Flamengo. E aí, torcedor vascaíno? O Vasco deve aceitar ganhar menos que a Urubuzada? A LFF está em negociações com o Fundo Serengeti e a corretora LCP para vender 20% dos direitos de transmissão do Brasileiro de 50 anos, e espera receber 4,8 bilhões de reais pela venda. De acordo com a tabela de distribuição da LFF, os 12 principais clubes do Brasileiro receberiam valores semelhantes, com diferenças inferiores a 22 milhões de reais. No entanto, se compararmos com a tabela da Libra, que é uma proposta concorrente, a diferença é notável para os 4 maiores clubes do país, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. No caso do nosso Gigante da Colina, que receberia 164 milhões de reais a menos que o Urubu. O Vasco ficaria abaixo desses 4 clubes na tabela da LFF, mas ainda assim receberia uma quantia significativa. A distribuição dos recursos da LFF é baseada em ganhos brutos, que são então reduzidos por custos, operação da liga, comissões e impostos. A LFF estima que esses custos representam cerca de 2,5% do total. É importante ressaltar que esses valores ainda podem mudar, de acordo com fontes do grupo. Em termos de distribuição de recursos, a LFF tem como objetivo distribuir dinheiro para times que ficam mais embaixo na tabela. Nesse sentido, a maioria das equipes fora dos 12 principais clubes tem ganho maior na tabela da LFF. Além disso, os clubes que fazem parte da LFF têm valores maiores na tabela do que receberiam na proposta concorrente, a Libra. Na tabela da LFF, o Flamengo lidera com uma receita líquida de 219,9 milhões de reais, seguido pelo Corinthians com 217,5 milhões de reais. Palmeiras com 215,2 milhões de reais e São Paulo com 213,3 milhões de reais. O Inter, em quinto lugar, receberia 212,9 milhões de reais, enquanto o Atlético Mineiro receberia 212 milhões de reais e o Santos receberia 209,3 milhões de reais. O Atlético Paranaense, um dos principais clubes da LFF, receberia 40 milhões de reais a mais do que na tabela da Libra. É importante lembrar que os valores apresentados pela LFF são líquidos, ou seja, já descontados os custos operacionais e impostos. Além disso, a proposta da LFF ainda precisa ser aprovada pelos clubes da Libra. Ainda há questões a serem discutidas, como a divisão da receita recorrente, que é o dinheiro a ser recebido anualmente. E aí, vascaínos? Quem você acha que o Gigante deve fechar? Com a Liga Forte Futebol ou com a Libra? Deixe sua opinião. Eu acho que o Vasco deve fechar com a LFF. Então é isso. E fiquem de olho nas próximas notícias. Saudações vascaínas!